A reflexão é uma arma muito potente para reconstruir as nossas subjetividades, tentar interpretar os fenômenos históricos e sociais que estão diante dos nossos olhos. Foucault diz que a função da filosofia... O desejo humano, argumento Lacan. Para Freud, o indivíduo, no sentido forte do termo, não existe. Então, o que você não pode fazer, segundo Sartre... A Butler é uma teórica política. A Hannah Arendt busca para falar da pluralidade dos seres. Bauman decidiu ingressar no mundo líquido. O que grandes pensadores deste e de outros tempos podem nos ajudar a interpretar os impasses que vivemos no século XXI? O filósofo Michel Foucault viu o século XX organizado em torno de sólidas instituições sociais, que serviam para garantir a ordem, mas que afetavam também a constituição de quem somos, regiam o nosso modo de viver. E Foucault colocou em debate verdades até então inquestionáveis no campo da justiça, do saber médico, das regras de conduta sexual. Questionando uma ordem que parecia natural e imutável, a filosofia de Foucault nos fez e nos faz enxergar, até hoje, novas possibilidades de existência. A principal atualidade do Foucault, eu diria, é que ela pode ser lida como uma introdução a uma vida não fascista. Se a filosofia pode ter uma função terapêutica, se ela pode fazer bem para a alma, falar de uma vida não fascista, que é possível, é que não é nosso destino o fascismo, que a gente não é uma necessidade inscrita na ordem natural das coisas, para mim, eu acho que assim, é um grande alívio, é uma grande lição e é uma grande fonte de esperança. Há uma ideia de que a filosofia ela é um trabalho, ela busca a verdade, a analítica da verdade, e é esse o trabalho do conhecimento e é assim que a gente aprende na universidade. Mas para o Foucault a filosofia não é isso, ela é muito mais que isso. Ela é um modo de vida, ela é um conhecimento que é prático, que tem que ser praticado e que ele se pauta pela experiência, pelas práticas e visa a transformação. E visa, essa frase é dele, sacudir as evidências, sacudir aquilo que é familiar, aquilo que que você está acostumado a ver, que nem percebe que é o óbvio ululante para você, mas que tem que ser problematizado. Então, eu acho lindo quando Foucault diz que a função da filosofia é tornar visível o que é visível. A única espécie de curiosidade que vale a pena ser praticada com um pouco de obstinação. Não aquela que procura assimilar o que convém conhecer, mas a que permite separar-se de si mesmo. Mas o que é filosofar hoje em dia, se não o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento? Se não consistir em tentar saber de que maneira e até onde seria possível pensar diferentemente, em vez de legitimar o que já se sabe. Existe sempre algo de irrisório no discurso filosófico quando ele quer, do exterior, fazer a lei para os outros, dizer-lhes onde está a sua verdade e de que maneira encontrá-la. Mas é seu direito explorar o que pode ser mudado no seu próprio pensamento, através do exercício de um saber que lhe é estranho. Desfamiliarizar aquilo que é tão óbvio, tão básico para nós, que você nunca pergunta como isso tem uma história. E foi o que aconteceu com a obra dele, porque quando ele fez a História da Loucura, a Academia Francesa rejeitou. Falou, como assim loucura? Loucura não tem história. Como? Loucura é uma coisa da natureza, a pessoa é louca e ponto. Não é? E ele falou, não, loucura tem história. Assim como a prisão, a história das formas de punir. A prisão não houve sempre. Ela nasceu em um determinado momento. Se o homem não é uma natureza humana, se você não pode falar que na Grécia as pessoas choravam pelos mesmos motivos, ou que as pessoas entendiam as práticas sexuais da mesma maneira que nós, ou que as pessoas pensavam na formação do indivíduo do mesmo modo que nós, e hoje nós sabemos que não. Então, se não existe essa natureza ao longo da história, é preciso trabalhar com essa historicidade. Então, eu vou fazer a história da prostituição ao longo da humanidade, ou eu vou fazer a história da homossexualidade ao longo da humanidade. Então, ele diz, eu estou preocupado em fazer a genealogia do sujeito moderno, ou seja, de nós mesmos, saber como nós somos, da onde que a gente vem, da onde vêm essas práticas que nos constituem.
Ora, essa discussão sobre o sujeito, obviamente, causou uma polêmica imensa na década de 60, 70, quando ele está chegando, não é? Todo mundo, acho que mais ou menos todo mundo sabe que o Foucault fica muito famoso com esse livro que é Vigiar e Punir, né? O Nascimento da Prisão, que é de 1975. E, em seguida, no ano seguinte, 1976, o primeiro volume da História da Sexualidade, A Vontade de Saber. O segundo vai aparecer 8 anos depois, 7, 8 anos depois, O Uso dos Prazeres, e o seguinte, no ano seguinte, O Cuidado de Si, e o último agora, As Confissões da Carne, que ainda não foi traduzido, né? Embora ele já tivesse feito a História da Loucura e o Nascimento da Clínica, né, na década de 60, As Palavras e as Coisas, é nessa década que o Foucault se torna muito conhecido, circula muito mais, é convidado, vai para os Estados Unidos, vai para a Califórnia, vem aqui para o Brasil, não é? E essas obras muito polêmicas, não é? Causando um grande impacto, sobretudo pelo pensamento crítico do período, do marxismo, não é? Que não reconhecia determinadas questões que ele colocava. Essa questão do pensar diferentemente é fundamental para ele. E o tema central, ele vai dizer, não é o poder, mas é o sujeito. Bom, um adendo. Em francês, sujeito é sujet. Sujet quer dizer súdito. Súdito do rei. Sujet, em francês, tem a ver com sujeição. E quando, para a gente, o sujeito era a expressão da liberdade. O sujeito era o ator histórico que pensava e agia. Não é? E tinha que enfrentar o poder lá. Quando ele chega, era assim que a gente pensava, não é? O Estado oprime, a polícia reprime, a família reprime a sexualidade, o poder é repressivo. E nós estamos do lado de cá e o poder se abate sobre nós e nos cala, nos impede de ser. Aí vem o Foucault e inverte isso e coloca o sujeito no meio da coisa, no meio das relações, dizendo essas relações são relações de poder, relações de saber-poder, em que o indivíduo, claro, ele se não for no totalitarismo, né, ele tem uma margem de liberdade para ele se constituir. Ele também trabalha na sua autoconstituição, ele escolhe. É um jogo de forças, é um jogo de relações, e nós estamos imersos nisso. Entendeu? Então, foi uma outra concepção de poder que ele trouxe, a de um poder como positividade. Obviamente que positividade é no sentido de fazer acontecer, né? Não no sentido de ser bom ou mal. O Foucault está dizendo, o poder define quem nós somos, define nossos gostos, produz nosso desejo, produz até a relação que nós temos conosco mesmo. Ele está querendo dizer... nós somos constituídos por tecnologias políticas, por técnicas de poder. E nós também nos constituímos. Mas é inocente pensar que você está do lado de cá e o poder está do lado de lá. Enfim, o inimigo maior, o adversário estratégico, o fascismo. E não somente o fascismo histórico de Hitler e Mussolini, que soube tão bem mobilizar e utilizar o desejo das massas, mas também o fascismo que está em todos nós, que ronda nossos espíritos, nossas condutas cotidianas. O fascismo que nos faz gostar do poder, desejar esta coisa mesma que nos domina e explora. E ele vai dizer, se o poder não fosse repressivo, mas fosse produtivo, no sentido de produzir comportamentos, produzir atitudes, produzir ideias. Exemplo, se você constrói uma cidade em que os negros moram aqui, os brancos aqui, os homossexuais aqui, os heterossexuais aqui, os ricos aqui, os brancos e os pobres aqui, e você não cria canais de comunicação, fala sério. Você espera o quê? Que não haja violência? As pessoas não se conhecem. Elas se conhecem por programa de televisão, né? Elas se conhecem por filme, não é? E as imagens são formadas. Então, a definição arquitetônica, urbanística da cidade, ela é uma forma de controle, óbvio. Não é? Você define que tipo de pessoas você quer que se encontre ou não se encontre.
que tipo de acontecimentos você quer que possam acontecer ou não possam acontecer. Então, Foucault vai falar, a arquitetura é permeada por relações de poder. A geografia é permeada por relações de poder. Existem relações de poder. Então, é muito ingênuo achar que o poder está lá e nos oprime aqui. E nós estamos fora do poder. Não, vamos pensar de outra maneira. A questão é pensar como é que o poder nos constitui, como é que somos afetados pelo poder, o que era uma absoluta novidade naquele período. E quando você vai para a obra do Foucault, você vai ver que ele tem várias modalidades de poder. Ele vai pensar no poder disciplinar, ele vai pensar no biopoder, ele vai pensar na biopolítica, ele vai pensar na governamentalidade. O Foucault é um filósofo que sacode as evidências, né? E procura outros caminhos de pensar, porque a questão dele é pensar se não podemos ser outros. Como nós podemos sair disso, como nós podemos ter uma vida não fascista. No próximo bloco. O poder não atua só sobre a consciência, o poder age sobre o corpo. Para entender como se constituem os sujeitos em nossa sociedade, Foucault ampliou o olhar da filosofia, incluindo a dimensão histórica. Revisitou a origem da psiquiatria, esse campo do saber que cria a régua que separa saúde e doença mental. Fez a genealogia do nascimento das prisões e das punições. Buscou entender como as práticas sexuais foram permitidas e reprimidas ao longo do tempo. Em todas estas áreas, da saúde, da segurança, da sexualidade, ficou evidente para Foucault que o poder se exerce não apenas sobre a consciência, mas também sobre os corpos. É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações. Quando ele veio com Vigiar e Punir, ele falou nas disciplinas. E ele falou que a modernidade, que todo mundo valorizava como a época da liberdade, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a liberdade do indivíduo, também foi a época que criou as prisões. A prisão nasceu no mesmo momento que aconteceu a Revolução Francesa. E nasceu com um discurso dos juristas dizendo que a prisão era problemática, porque ela produzia delinquentes. Nesse momento, então, ele está trabalhando com essa ideia do poder disciplinar, de um poder que hierarquiza, segmenta, espacializa, sedentariza. E ele vem dizer que a identidade é uma imposição do Estado para baixo, de fora para dentro, né? Que a identidade, que a ideia que nós temos de que a identidade está no fundo de você mesmo, que você tem uma interioridade onde você existe no fundo de você mesmo, que isso é uma representação, é uma ideia. E que os gregos não pensam absolutamente isso. E que essa ideia vem do século XIX. Então, o Foucault vem dizer, o poder é produtivo, o poder produz, veja como as mulheres são educadas a quererem ser mães. Não sei se isso é natural, se é um desejo natural. Elas são educadas assim. Então, Foucault vai dizer, a minha questão é o sujeito, é fazer a genealogia do sujeito moderno. É saber que mundo é esse, é um diagnóstico do presente. Qual é o problema? Quais são os problemas? Do que nós vamos falar nesse diagnóstico do presente? E para ele, a questão fundamental era falar do sujeito. Algo que estava completamente fora, né? Não era uma discussão. Certamente o marxismo tinha avançado muito, né? Quando o marxismo disse que o indivíduo é produto das relações sociais de produção. Não é? Mas entender o indivíduo como produto das relações sociais de produção, de repente estava pouco, porque também supunha uma relação economia e sociedade muito direta, né? E faltava, vamos dizer, uma teoria do poder. Foucault não diz que faz uma teoria do poder, ele chama de analítica do poder, porque ele também não tem ideia de fazer uma teoria que você aplique em qualquer momento, não. Ele está falando muito especificamente da modernidade. Depois ele vem com a noção de biopoder.
o poder não atua só sobre a consciência. O poder age sobre o corpo. Você não é só produzido por ideias. Então, para ele, o conceito de ideologia é pouco, porque ele acha que não é uma questão de consciência. Ele acha que é uma questão mais ampla. É corpo e alma. É uma coisa só. É o corpo. A subjetividade está no corpo. E você é produzido também no corpo. Mulheres não podem sentar de qualquer maneira, homens podem. Mulheres não podem falar alto, homens podem. Isso é uma produção do corpo. Não é? Pessoas mais velhas não podem se vestir, não sei como. Então, o poder incide sobre o corpo. E, obviamente, a gente tem uma herança pesada também em relação a isso. Não é? Eu gostaria de lembrar aqui as teorias do Dr. Lombroso. As mulheres são divididas em castas e prostitutas. Né, e públicas. Mulher pública era prostituta, né? A prostituta, pode notar, ela tem um quadril grande, ela tem os dedos curtos, ela tem a testa. Os anarquistas têm orelha em asa, os bandidos têm nariz adunco. Então, ele colocou a identidade na estrutura óssea, não é? Então, se você nasce assim, então é um destino, ponto final. Quer dizer, e o Foucault vem dizer, isso é biopoder. Porque outras épocas não pensaram isso. Isso aí é do século XIX. Fala-se muitas vezes da ideologia que as ciências humanas pressupõem de maneira discreta ou declarada. Mas sua própria tecnologia, esse pequeno esquema operatório que tem tal difusão, não põe em funcionamento dentro de um só mecanismo relações de poder que permitem obter e constituir saber? O século XIX criou a ginecologia moderna. O século XIX criou toda uma medicina que disse quem você é, como você deve se comportar. E a medicina do século XIX disse isso. Mulher que é mulher nasceu para ser mãe. Não tem que estudar muito, não. As mulheres não têm muito cabeça para ser escritoras, compositoras musicais. Essas profissões são boas para os homens, não para as mulheres. E homossexualidade, então, nem se fale, né? Nem se fale. E é também o século que cria a noção de perversões sexuais. As atividades sexuais, as práticas sexuais no século XVII, XVIII, condenáveis pela igreja, não sei por outros grupos, são chamadas de sodomia. A sodomia engloba uma série de práticas sexuais. No século XIX, o Dr. Richard von Krafft-Ebing, com esse livro chamado Psicopatias Sexuais, abre o pacote e vai dizer, não, calma aí. O sexo que é sexo normal é relação homem-mulher para fins reprodutivos. Ponto. O resto, isso aqui é onanismo, isso aqui é tribadismo. Ele vai dizer que a pessoa que faz aquilo, que age daquela maneira, ela tem características físicas, ósseas, e elas constituem uma espécie. E ele vai dizer, a sexualidade é um dispositivo. O que é um dispositivo? Um conjunto de discursos, de técnicas, de tratados, de concepções que produzem aquela prática sexual de determinada maneira, que nomeiam aquela prática sexual de determinada maneira, e nomear para ele, obviamente, não quer dizer simplesmente dizer o que é, quer dizer construir o objeto de que se fala. Uma coisa é você dizer que na Grécia Antiga existia a relação de amor, eros, né? A principal relação de amor é o amor entre dois homens. Porque dois homens livres, não é o cidadão e o escravo, dois homens livres. Porque homem e mulher são desiguais e o amor tem que ser entre iguais. Então, a principal relação defendida nesse mundo é o amor entre dois homens. Mas o amor entre dois homens não é homossexualidade. Homossexualidade é um conceito que nasce vários séculos depois, no século XIX, né, na partilha da homossexualidade e a heterossexualidade. Então, vejam, a humanidade, olha o poder sendo produtor. A humanidade, não é assim a burguesia e o proletariado, a humanidade é dividida em homossexuais e heterossexuais. E isso quer dizer o quê? Homossexuais para cá e heterossexuais. Um pensamento hierárquico, excludente, que patologiza as práticas. Então, veja só, quer dizer, quando você nomeia, então, uma prática dessa maneira, você retira ela de um contexto, né, e realoca em outro. No caso da homossexualidade, que eu acho que é muito claro, patologizando e produzindo uma exclusão absurda.
Por isso o Foucault diz que o poder é muito mais do que ser repressivo. Ele não está reprimindo homossexuais. Ele está dizendo que aquela prática se chama homossexualidade e que homossexual é uma pessoa que tem a testa assim, o nariz assim, os olhos assim. É muito pior. Então, é uma produção do indivíduo absurda. Absurda. Que eu acho assim, até a década de 70 ninguém tinha ouvido falar nessas coisas todas. Biopolítica, outro conceito de poder que o Foucault traz, para pensar nessa forma de o Estado gerir a vida, não só do indivíduo, mas da população. O Estado diz a questão da natalidade, o Estado diz a questão da mortalidade, o Estado diz a questão da saúde, o Estado define onde vai ser aplicada a vacina, né? Dessa racionalidade de entender que o Estado deve tomar conta do corpo da população. Uma coisa que não existe na Grécia Antiga. Não é? E o Foucault vai chamar de biopolítica essa maneira de você se relacionar com a população, gerindo essa população, definindo onde vive, como vive, né, de uma maneira mais ampla do que esse poder individualizante. No próximo bloco. O cuidado de si é uma prática, é uma experiência filosófica e ela faz você pensar em você. Creio que o poder tem que ser analisado como algo que circula. Ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Jamais ele está localizado aqui ou ali. Jamais está entre as mãos de alguns. Jamais é apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona. O poder se exerce em rede. E nessa rede, não só os indivíduos circulam, mas estão sempre em posição de serem submetidos a esse poder e também de exercê-lo. Jamais eles são o alvo inerte e consentidor do poder. São sempre seus intermediários. Dito de outra maneira, o poder transita pelos indivíduos, não se aplica a eles. Nessa década de 70, ele vai se deslocar desse modelo de pensar o poder para um outro modelo que vai ser o modelo do governo. Ele vai trazer essa palavra, o governo, e o livro é o governo dos vivos, governo de si e do outro, e ele vai criar uma noção que é a de governamentalidade, que é uma racionalidade governamental, que é uma maneira de conduzir a conduta do outro. A condução da conduta, diz o Foucault, né, tem muito mais a ver com o neoliberalismo. E é interessante que em 1978, o Foucault está estudando o neoliberalismo. 1978, Reagan e Thatcher ainda estavam chegando ao poder. Ele passa a se preocupar com esse tema. O livro é O Nascimento da Biopolítica e o outro livro é Segurança, Território e População. E o que a gente percebe, então, é que ele está se deslocando dessa ideia de um poder que disciplina e produz corpos dóceis. Né? No Vigiar e Punir, ele vai falar da produção de corpos dóceis, ou seja, pessoas economicamente produtivas, mas politicamente submissas. Assim ele chama os corpos dóceis. E, obviamente, isso foi muito usado, por exemplo, no feminismo, para pensar a produção do corpo dócil feminino. Porque também ele está vendo a passagem de um tipo de sociedade que ele estava estudando, que ele chamou de sociedade disciplinar, para uma sociedade que ele vai passar a chamar, e, sobretudo, é o Deleuze que para nós, divulgou essa noção de sociedade de controle. Eles estão falando em uma outra modalidade de poder, não mais um poder que produz o corpo dócil e que visa produzir um indivíduo preso na sua identidade, preso na sua atividade. Por exemplo, o professor que nasce, morre, passa a vida inteira como professor, mas eles estão falando numa outra forma de poder que pede outro tipo de indivíduo, o homem flexível. Um homem que navega, que circula, e o Deleuze tem uma imagem ótima que ele vai falar que o animal da sociedade de controle é a serpente, né? Porque ela desliza. E essa ideia de um indivíduo que hoje ele trabalha no banco, amanhã ele tem uma banda de rock, nessa capacidade de circulação de mobilidade.
Bom, então o Foucault vai chamar a esse tipo de poder, né, que eu estou dizendo, que é a governamentalidade, de um poder que é de conduzir a conduta do outro, né, e que também incita o indivíduo a conduzir a sua conduta. Então, não é mais aquele poder disciplinar, mas é esse tipo de poder. Ora, para o Foucault, sobretudo, é o neoliberalismo que vai trazer essa racionalidade, que vai produzir essa forma de pensamento, porque, para o neoliberalismo, a produção da subjetividade é fundamental. E a produção de que subjetividade? Não um sujeito de direito, não um sujeito legal, mas um sujeito de interesse. Um sujeito competitivo, um sujeito que possa se ver como empresário de si mesmo. A análise que ele vai fazer do neoliberalismo não é uma análise propriamente econômica. Ele não vai falar de privatização, da destruição dos direitos. Ele não é a análise marxista. Sem desmerecer a importância da análise marxista, óbvio, né? Ele vai entrar pela questão da subjetividade, como é que o neoliberalismo afeta a produção da subjetividade, como é que essa racionalidade neoliberal, que vai dizer que o mercado não é natural, mas ele é importante, porque é só assim que nós podemos crescer, e que o Estado tem que, portanto, criar condições para que as pessoas se tornem competitivas. Que subjetividade está sendo colocada. Se Foucault está denunciando, né, mostrando, dando visibilidade a essas experiências que nós estamos vivendo, né, agora você tem que pensar que você é um empresário, que você é um capital humano e que você tem que aumentar o lucro do seu capital humano. Agora, se você quer ter um filho, para melhorar o capital humano, por favor, não vai casar com um cara mais feio, mais pobre, mais baixo, né? Case com um cara mais rico, mais inteligente, né? Você produz um capital humano, aí você põe a criancinha que nascer para estudar chinês. Se é isso que o nosso mundo está nos colocando, como é que a gente escapa disso? Como é que a gente reage a isso? E o Foucault acredita que o cuidado de si, a partir de práticas da liberdade, são uma forma de você se contrapor a esse poder, não é? Quer dizer, lutar contra o empresário de si mesmo e lutar contra o indivíduo competitivo é uma maneira de você se contrapor a essa forma de produção da subjetividade pelo capitalismo neoliberal, que está, né, as pessoas estão falando em custo-benefício em qualquer situação, não é, hoje. Então, para o Foucault, o cuidado de si é uma prática, é uma experiência filosófica. A filosofia é uma prática, é uma experiência. E ela faz você pensar em você, em ocupar-se, em cuidar de si. Primeira questão é que cuidado de si, para nós, cai na caixinha que tem na nossa cabeça de narcisismo. Para nós pode ser narcisismo, né? É egoísmo. É assim que a gente pensa em cuidado de si, porque a gente vem da tradição cristã, que falou que você tem que renunciar a si. Para você se salvar e chegar ao outro mundo, você tem que renunciar a si e aceitar o que Deus disse que é para você fazer, que é através do pastor, não é? E ele vai falar que esse poder pastoral saiu da igreja e se espalhou pela sociedade e entrou no Estado. E que a confissão deixou de ser uma prática do interior da igreja e virou nosso modo de relação com a gente mesmo, consigo mesmo. E o que é confissão para o Foucault? Uma relação de poder. Porque você codifica as suas práticas a partir do olhar do outro, né? Se o outro acha que o que você fez é crime, então você vai se olhar como criminoso ou criminosa, né? Se você se olhar com o olhar do outro. Porque ele vai dizer assim, não é só que o modelo cristão de produção da subjetividade, que se pauta pelo exame de si, pela confissão, pela purificação, por essa hermenêutica de si, que é descobrir o eu que existe dentro de você e que você instaura, ele diz, esse modelo instaura uma relação de si para consigo de desconfiança. Você tem que estar sempre em suspeição, porque, afinal, é você que está querendo o que você quer. Se esse modelo cristão se tornou um modelo que chegou em outras esferas, essa ideia de que você nunca sabe de você, essa ideia da vigilância 24 horas é destrutiva. É uma destruição, não é uma construção de si. Então, ele acha que isso é uma sujeição. E ele vai falar, e os gregos... A ênfase dos gregos não é na sujeição, é na subjetivação. Porque a ideia dos gregos é formar um indivíduo livre. O cidadão tem que ser um indivíduo temperante e ético.
O que é um indivíduo temperante e ético? O indivíduo temperante é um indivíduo equilibrado, que tem domínio sobre as paixões. Apatheia. Patheia, patos, paixões. Apatheia. Ele tem domínio sobre as paixões. Exemplo, o bêbado não tem domínio sobre as paixões. Ele é vítima das paixões. Ele é escravo das paixões. Então, ele não é livre. Ele é escravo. Para um grego, você não pode ser escravo nem dos outros e nem de si, nem das paixões. Então, o seu lado racional tem que administrar o seu lado instintivo. Vocês vão me dizer, bom, nós também falamos isso. Não, nós não falamos isso. Nós falamos que o nosso lado racional tem que eliminar o nosso lado instintivo. Porque está errado você gostar da pessoa do mesmo sexo. Está errado você não sei o quê. Está errado. Nós temos um padrão de verdade para qualquer pessoa, qualquer idade, uma moral universal. Que ninguém consegue atingir, né? Mas, enfim, é assim que é. Os gregos não, eles não têm uma moral universal. Eles têm morais particulares. Tem suas regras. O Foucault vai dizer, eles têm artes do viver. Eles têm estéticas da existência. Eles têm modos de pensar como é possível se tornar belo, fazer de você uma obra de arte. E isso significa se tornar temperante e ético. Ético, uma pessoa que tem coerência entre o que ela fala e o que ela, não é? E o que ela faz. E ele vai falar de todas essas artes do viver, que ele vai chamar de ascese, e vai dizer, cuidado, porque a palavra ascese para nós está colonizada pelo cristianismo, e quer dizer renúncia de si. Para os gregos, ascese quer dizer exercícios espirituais, meditação, escrita de si, dieta, exercícios físicos, quer dizer, ele fala, estratégia de retiro. Não é retirar-se fisicamente do meio, de um meio, não é se isolar, é se retirar, é dar uma distância, para você não ser afetado pelos pensamentos negativos, pelas coisas ruins. E para você ter essa força, acho que nós estamos precisando, né? A amizade, para ele, é fundamental. Então, ele vai dizer, para os gregos, a amizade é um outro modelo de amizade, os gregos romanos, né? A amizade é aquilo que permite com que você se fortaleça e se ocupe de si, mas tendo o olhar do outro. Mas não é um olhar do outro que te vigiar e punir, não é um olhar do outro que te ajuda, que te estende a mão, que te ajuda a fazer essa passagem da estultícia para a sabedoria. O stultus é aquele que está disperso no tempo. É alguém que de nada se lembra, que deixa a vida correr, que não tenta reconduzi-la à humanidade pela rememorização. Sua vida, sua existência passa, portanto, sem memória nem vontade. Por isso, no stultus, há perpétua mudança de modo de vida. A vontade do stultus é uma vontade que não é livre. É uma vontade que não é vontade absoluta. É uma vontade que não quer sempre. Ele quer várias coisas ao mesmo tempo, mesmo contraditórias. Por exemplo, ele quer ser famoso, mas ele reclama da privacidade, da falta de privacidade. Ele quer com preguiça, ele quer com inércia. Sua vontade se interrompe sem parar, ele muda de objetivo, ele não quer sempre. E ele vai dizer que querer livremente, querer absolutamente, querer sempre, é o que caracteriza o oposto da estultícia, que é a sapiência. Não é? Então, como é que o indivíduo chega à sapiência? Por um trabalho sobre si, por essa escultura de si, que obviamente não é a mesma coisa no modelo platônico, no modelo helenístico. Bom, no modelo cristão é a renúncia de si, não é o trabalho sobre si. Então Foucault faz essa oposição entre duas maneiras de pensar a produção da subjetividade absolutamente opostas, né? A que vem com o cristianismo, que é a renúncia de si e que vai predominar, e a dos antigos gregos, que nós esquecemos e perdemos, né? Quer dizer, a gente deveria ter incorporado no nosso repertório a palavra subjetivação, essa relação consigo mesmo, sem ser por esse modelo de achar que você está no fundo de você mesmo. Então, você nasceu egoísta e você vai morrer egoísta. Você nasceu para ser jornalista e você vai ser jornalista até o fim de sua vida, porque está dentro de você. E ser autêntico é ser o que você realmente é. Para os gregos não tem o menor sentido essa palavra.
Tem sentido você se tornar aquilo que você é, por um trabalho sobre si, que é um trabalho de ocupar-se, de conhecer-se. A famosa frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, na verdade é cuida-te de ti mesmo. Os pesquisadores e o Foucault falam isso, né? O grego não é conhece-te a ti mesmo, é cuida-te de ti mesmo. E para cuidar de si, você tem que se conhecer. Mas o fundamental não é essa descoberta de si para se purificar, pelo modelo da confissão. Porque só assim você vai poder entrar no outro mundo. A questão é conhecer-se para se transformar, para você continuar nesse mundo de outra maneira, de uma maneira ética. Dessas práticas, a parresia é destacada por Foucault. E é muito espantoso que a gente tenha que explicar o que é parresia, porque está no nosso dicionário. E parresia quer dizer a coragem da verdade. Sócrates é um parresiasta. Não é uma coragem da verdade em qualquer contexto, é uma coragem da verdade em situações de risco, quando você pode morrer. E o Sócrates fala, então, paciência, eu posso morrer, então vou morrer. Vai preso, né? Vai ser torturado, enfim, paciência, né? Uma questão de fidelidade a si mesmo. É uma questão ética. Uma questão ética no sentido de você definir o que você quer para você. E o Foucault opõe a parresia à retórica, né? E a retórica não tem compromisso com a verdade. Um advogado pode ser advogado do bandido, depois ele é advogado da vítima, e tanto faz, entendeu? Não tem um compromisso com a verdade. Né? Advogados deveriam ter compromisso com a verdade. A nossa sociedade deveria ter compromisso com a verdade. E nós sabemos que não tem. No próximo bloco. Como justamente potencializar atitudes não fascistas diante de um diagnóstico desse nosso presente atual? O Foucault vai falar da importância da imaginação. Porque ele vai falar que sem imaginação você não inventa. Como você vai criar outro modo de existência sem imaginar? E ele tem um texto maravilhoso que eu também recomendo para vocês, em que ele está se opondo à noção de utopia, porque ele fala a utopia leva lá, não sei quando, onde. Ele propõe a heterotopia, outros espaços aqui e agora. Um navio é um pedaço flutuante de espaço, um lugar sem lugar que existe por si só, que é fechado sobre si mesmo e que ao mesmo tempo é dado à infinitude do mar. E de porto em porto, de bordo a bordo, de bordel a bordel, um navio vai tão longe, em busca dos mais preciosos tesouros que se escondem nos jardins. O navio tem sido, na nossa civilização, desde o século XVI até os nossos dias, o maior instrumento de desenvolvimento econômico. E, simultaneamente, o grande escape da imaginação. O navio é a heterotopia por excelência. Em civilizações sem barcos, esgotam-se os sonhos. E a aventura é substituída pela espionagem. Os piratas, pelas polícias. Como justamente potencializar atitudes não fascistas diante de um diagnóstico desse nosso presente atual? Foucault, ele coloca em cena outra forma de militância. Ele vai dizer, eu penso que a tarefa do intelectual não é dizer a verdade para as massas. Ele certamente está fazendo uma crítica ao modelo leninista, né? Essa ideia de que o partido vai conduzir as massas, não é? Porque ele é detentor da verdade, porque ele tem uma ciência objetiva que é capaz de entender o mundo e, portanto, vai definir o caminho. Ora, o Foucault vai chegar num momento em que, nos anos 70, o marxismo está se difundindo na sociedade brasileira, não é? Está se difundindo na sociedade brasileira. Ele vai chegar falando o contrário. Ele vai falar, não, eu penso que o intelectual tem que ser específico. Ele é aquele que sacode as evidências, torna visível o que é visível. Ele desfamiliariza o olhar, ele problematiza as relações e denuncia as formas de poder, o fascismo de cada dia, o fascismo nosso, inclusive o nosso, do outro o nosso, de cada dia. Então, ele faz isso no seu espaço, no seu campo. Naquela época, o intelectual, o militante revolucionário, supunha-se que ele abandonasse tudo, por exemplo, fosse trabalhar nas fábricas, junto ao proletariado, que seria a classe revolucionária por excelência. O Foucault está falando na contramão disso.
Ele está dizendo, não, ele não tem que sair do lugar onde ele está. Aonde ele está que ele pode transformar, são transformações pequenas, pontuais, mas, enfim, é o que nós podemos fazer. Ele vai trabalhar muito mais com essa ideia de uma tarefa de crítica da cultura, crítica do poder, crítica das interpretações, muito mais do que a ideia de, olha, o meu projeto é tal. Então, não tem nenhum texto do Foucault em nenhum momento em que ele vai definir um projeto de transformação da sociedade. E ele foi muito cobrado por causa disso. E ele falava, não é a tarefa do intelectual, ele não é Deus que está ali e vai iluminar as massas. Aí seria cair na figura do pastor, que sabe porque ele é iluminado por Deus, então ele conduz o rebanho. Ora, não é disso que se trata. Né? Para o Foucault, as saídas certamente são construções coletivas. São as pessoas que vão propor o que elas querem, que vão criar os modos de existência que elas querem, conforme as disponibilidades. Porque também eu acho que tem que entender um pouco o contexto. Né? Nessa década que ele está chegando, né, para nós, na década de 70, comecinho dos anos 70, subjetividade era um termo, uma questão que não se discutia. Isso não tinha importância. Psicanálise, nem pensar. Sexualidade, depois. Era superestrutura. O importante era mudar as relações sociais de produção. O negócio era autogestão da produção nas fábricas, autogestão da produção no campo, acabando com a propriedade privada e tendo a autogestão econômica dos meios, dos produtos, né? Das mercadorias, dos produtos. O que aconteceria? As pessoas se transformariam. Elas deixariam de ser egoístas, deixariam de ser... A história mostrou que não é necessariamente assim. Pode acontecer, pode não acontecer. Não é imediato. Não necessariamente todo mundo ter terra ou todo mundo ter propriedade vai significar que as pessoas não serão mais competitivas, invejosas, balão uma na outra. Não. Essa mudança passa por um trabalho ético, um trabalho sobre si, por uma formação, por uma discussão, que não é uma questão de vigilância. O Foucault chega nesse momento e fazendo a crítica a isso, e pensando uma outra modalidade, uma outra possibilidade de ser também militante. E ele, na verdade, vai participar do GIP, que é o Grupo de Informação das Prisões, ele vai trabalhar com prisões, que ele trabalhou no sentido de definir um outro tipo de militância, de pensar um outro tipo de engajamento político, e certamente o seu pensamento é político. Ele está falando contra o fascismo nosso de cada dia, contra o poder, pela liberdade, pela constituição de si como uma outra forma, como ética. Então, o Foucault junta política e ética. Para o prefácio de O Anti-Édipo, de Deleuze e Guattari, Foucault fez um pequeno guia para uma vida não fascista. Libere a ação política de toda forma de paranoia unitária e totalizante. Não imagine que é preciso ser triste para ser militante, mesmo se o que se combate seja abominável. É a ligação do desejo com a realidade que possui força revolucionária. Não se apaixone pelo poder. Uma coisa que é da maior seriedade: a perseguição a todas as forças do fascismo. Desde aquelas colossais que nos rodeiam e nos esmagam, até aquelas formas pequenas que fazem a amarga tirania das nossas vidas cotidianas. Como definir a liberdade em tempo de evaporação de significados? Não corremos o risco de pensar a liberdade apenas como um comportamento narcísico? Sim, com certeza. Eu acho que assim, ótima questão, Zé, porque o neoliberalismo traz exatamente essa ideia de que você é livre, de que você é o empresário de si mesmo e você faz de você o que você quiser. A ideia do neoliberalismo é de uma liberdade absoluta, não é? Tanto que eu acho que, assim, para o feminismo, isso é um grande desafio, porque o feminismo está falando que as mulheres têm que se autonomizar e agora o neoliberalismo está falando isso mesmo, as mulheres têm que se autonomizar e, por favor, sem estupro e sem assédio, porque as mulheres são muito produtivas e o assédio e o estupro, né, a produtividade cai, a renda... Entendeu? Quer dizer, o raciocínio é sempre econômico, é custo-benefício. De fato, é uma ameaça muito grande à noção de liberdade.
Mas eu penso que a gente não pode perder a noção da liberdade, porque a noção da liberdade é fundamental para você pensar a possibilidade de criação de outros mundos. Não na chave do neoliberalismo, que é uma chave de sujeição, de submissão, de competição, né? Mas numa chave de valores éticos. E nós temos história, nós temos uma tradição toda que a gente esqueceu. Eu acho que essas noções, as crianças tinham que estar aprendendo. Porque nós jogamos fora uma tradição que está lá atrás e que vai defender que o cidadão só pode ser político quem é equilibrado, quem é temperante, quem é honesto, quem é ético, quem é íntegro. E quem cuida de si pode cuidar do outro e tem de cuidar do outro. Quem não cuida de si despenca sobre o outro. Quem é egoísta, narcisista, sem vergonha, todos esses adjetivos, eles negativos, eles são frutos de pessoas que não se cuidam e que não pensam em se cuidar e não acham que precisam de cuidado. O narcisista, na minha interpretação, não é uma pessoa que se ama, é uma pessoa que ama a imagem que ela tem de si mesma. O narcisismo é um desconhecimento de si. É uma ausência de cuidado de si. E eu acho que o que Foucault está propondo é um fortalecimento do indivíduo. É a constituição de uma subjetividade ética que é a única capaz de ser verdadeira. Não é à toa que o último estudo do Foucault é sobre os cínicos. E o livro é apaixonado, é bonito, é emocionante, porque ele entende que os cínicos lutam pela verdade, pelo desejo da verdade, pelo escândalo da verdade. Porque eles acham que eles têm que ser verdadeiros o tempo todo, 24 horas. Que eles não têm que mascarar. Agora, por que cinismo passa para a história como hipocrisia, falsidade? Fala sério. Isso não é uma história da perversão? Ele diz assim, quando ele está estudando o cinismo, no final da sua vida, nesse livro lindo chamado A Coragem da Verdade. Ele diz assim, e essa prática da verdade que caracteriza a vida cínica não tem por objetivo simplesmente dizer e mostrar o que é o mundo em sua verdade. Ela tem por objetivo final, mostrar que o mundo só poderá alcançar sua verdade, só poderá se transfigurar e se tornar outro para alcançar o que ele é em sua verdade, à custa de uma mudança, de uma alteração completa na relação que temos conosco. E é nesse retorno de si a si, é nesse cuidado de si que se encontra o princípio da passagem para esse mundo outro prometido pelo cinismo. Quer dizer, a ideia de que se o mundo não se encontrar consigo mesmo, não encontrar a sua verdade, ele não poderá se transfigurar, ele não poderá ser outro e mudar. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Porque ele vai dizer que o neoliberalismo integrou, o Estado moderno integrou o poder pastoral. A ideia de condução das condutas. E para o mundo grego não havia a menor possibilidade de pensar que o indivíduo deveria ser conduzido por pastor ou por quem quer que seja. Isso não quer dizer que ele prescindia do outro. Ele poderia ter um conselheiro espiritual, um mestre, um guia, que o ajudasse a chegar em si mesmo.